Olá, estamos de volta com mais um podcast Acre em Debate. E hoje eu tenho o prazer de receber o Fábio Silva, né, que é vice-presidente do Simpol, né, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre. Seja bem-vindo, viu, Fábio, aqui no podcast Acre em Debate. Isso mesmo, Fábio Silva, sou vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis e para mim é uma honra estar aqui para a gente falar um pouco sobre sindicalismo, sobre luta, né, sobre defesa de direitos e principalmente sobre segurança pública. Gostaria de agradecer o espaço aqui cedido pelo Acre em Debate, né? E vamos lá, né, Vanderlei? Tem muitas coisas aí para a gente falar e para a gente dividir as ideias. Aqui é um programa democrático, viu, Fábio? Como eu já falei anteriormente, né, o povo pediu para a gente diversificar o debate e hoje aqui a gente vai falar de segurança pública, né? E ninguém melhor para falar de segurança pública como policial civil, como Fábio Silva e vice-presidente do sindicato. E a gente vai começar aqui com uma pergunta: como está a situação hoje, né, dos policiais civis do estado do Acre? Você poderia fazer um raio-x aqui para nós? Perfeito, muito boa a pergunta. O que nós temos hoje como policiais civis, nós estamos numa deficiência total desde 2004. Só para mostrar o cenário hoje para a população, em 2004 nós tínhamos uma previsão na nossa lei orgânica de 1.500 policiais. E eu estou falando de agentes, fora os delegados. Nesse período de 2004 nós tínhamos uma população estimada em 500 mil habitantes. Para aquela época, quando foi construída a nossa lei orgânica, se pensava-se no ideal, né, para a população daquele tamanho. 20 anos praticamente depois, né, nós não tivemos um aumento significativo de 100 policiais. Isso representa um número muito insignificante para o crescimento desse período da criminalidade, organizações criminosas, né? Sim. Que passou o crime a ter mais nos seus meios de operar, passaram a se organizar mais. E hoje nós vemos a situação que está o nosso estado, né? Nós temos um número deficitário de profissionais, né? Isso é uma realidade. Hoje os policiais civis trabalham numa escala de serviço que praticamente eles não têm descanso, porque tem que estar recebendo sempre convocações extraordinárias, e o resultado que nós temos hoje, que o governo alarda, né, que nós somos a capital que mais elucida crimes, é baseado no trabalho de policiais que estão trabalhando extraordinariamente e que não têm a compensação devida. Por isso nossas reivindicações, nossas brigas pela valorização dos policiais no último dia 1º de abril. Entendi. A minha próxima pergunta era sobre o quantitativo hoje. Nós temos quanto hoje no estado? Hoje dentro da Constituição da Polícia Civil, né, que eu estou falando da carreira Polícia Civil, nós temos vários cargos dentro, mas a Polícia Civil é formada por 1.011 policiais. No estado todo? No estado todo, isso incluindo o cargo de agente, escrivães, auxiliares de necropsia, peritos criminais, delegados. Então esse é o quantitativo. E se a gente fizer uma proporção para a população, nós estamos batendo 1 milhão de habitantes, né? Então o déficit de policiais civis é na base de... A gente nunca alcançou o ideal, na verdade, né? Como eu falei, em 2004, a nossa lei orgânica prevê um ideal de 1.500 policiais. 1.500, né? 1.500 policiais civis, agente de polícia. Isso fora escrivães e delegados, né? Isso de policiais, para poder atender a contento daquela época, né? A população, de maneira que pudesse vir dar uma resposta, né, que nós precisamos. A segurança é o pilar, um dos pilares de uma sociedade bem, né, que possa evoluir. E a gente vê, Fábio, que em todos os setores públicos, né, há uma deficiência de servidores. A gente vê na saúde, né? Agora você está falando da deficiência de servidores na segurança pública com policiais civis. E isso quem sofre, principalmente, por exemplo, aqueles municípios do interiorzão e aqueles de fronteira, né? Perfeito. Então o sofrimento é grande, com poucos policiais, como é que vai fazer um trabalho, né, ali efetivo, constantemente, né, que precisa de policiais e de estrutura, né, o que falta também, né? Exatamente. Quando você parte aqui na capital, até que nós temos um número razoável, né, de policiais, que a maioria está aqui, né, por evidência, a maior cidade do Acre, mas no interior é uma situação crítica de nós chegarmos em delegacias e ter apenas um policial.
né, em cidades, né, estratégicas, né, corredores de tráfico de drogas, Sim. de ter a delegacia e ter apenas um policial, ter a composição de poucos policiais, com efetivo que não teria como atender a população. E é o que normalmente a população não conhece, não sabe, é que a polícia tem dado uma resposta, né? Sim. Uma resposta, mesmo com efetivo pequeno, esses policiais têm dado uma resposta para a sociedade acreana, mas poderia muito melhor esse serviço ter uma eficiência melhor se a gente tivesse uma composição de infraestrutura, de investimento. E não o investimento parte de delegacias estruturadas. Sim. E parte também, logicamente, da parte de pessoal. É porque eu estava pensando aqui, Fábio, porque para o tráfico não falta isso aí, né? Exato. Recurso para eles não falta. Exato. Agora, para os policiais, que deveria ter toda a estrutura disponível, infelizmente a gente não tem. Mas eu lembro de uma reportagem, eu acho que foi em Porto Walter, que tinha um policial civil para atender, né, aquele corredor que passa o tráfico, né, por dentro da Amazônia, Peru, né? Exato. Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Só existe um? E hoje mudou a situação? Nos municípios isolados, né, a maioria, ou é um, no máximo 3 policiais. Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo, né? A Rodrigues Alves agora, nós estávamos com uma situação lá bem crítica, que nós passamos agora, semana retrasada, lá, e Rodrigues Alves estava com 5 policiais, lá são 20 mil habitantes. Com 5 só? 5 policiais. Mas civis, militares ou não, só civis, né? Mas uma proporção, né, de 20 mil habitantes lá, a média, né, de Rodrigues Alves. Lógico que é perto, pode dizer que é perto de Cruzeiro do Sul, mas é um município também que faz parte ali daquele corredor. Sim. Fábio, a próxima pergunta, tu já deu um pouco de resposta, mas vamos falar assim, objetivamente. As condições de trabalho dentro dessas delegacias dos policiais civis, por exemplo, se quiser tirar uma xerox, se tiver uma estrutura, tem uma estrutura adequada hoje para trabalhar e para alguém fazer um BO, entendeu? Tá tudo estruturadozinho, você procurar, você tem essa estrutura para os policiais civis trabalhar e não faltar isso? Hoje já teve uma melhora, mas nós tivemos em situações de faltar papel, a parte básica, né? Hoje tem melhorado a infraestrutura, houve alguns investimentos, inclusive, e agora está acontecendo, isso é visível, né? Mas precisa melhorar muito, cara. Muito em questão de infraestrutura e o ambiente de trabalho. Tanto que logo que a gente assumiu e veio a pandemia, nós tivemos que fazer várias intervenções, com pedido de intervenções nas delegacias, porque a gente parou por um período, né? A gente passou por um período bem difícil, onde tivemos percas de policiais e naquela época nem sequer, um ano depois, que foi ter um protocolo de segurança, né, dentro das delegacias. Então é isso, né, Fábio? As condições de trabalho precisa melhorar, né? Tem alguns investimentos, né, para reforma, como você falou, mas agora a gente vai falar sobre vocês, né? Sobre a saúde. Vocês têm algum local de atendimento? Porque a PM tem, né? A Policlínica. Que vocês, policiais civis, vocês têm um local hoje para ser atendido? Ou vocês mesmo pagam um plano de saúde? Ou é no atendimento público? Porque hoje tá complicado. Olha, essa pergunta foi muito salutar, porque até para desfazer algumas construções que foram feitas em algumas negociações, e pessoas falando, olha... Isso, inclusive, partindo de algumas autoridades do governo. Existe uma polícia rica e uma polícia pobre. Sim. Né? E aí, a ideia que dava que os policiais civis são os servidores públicos que ganham melhor no estado do Acre. Inclusive com parlamentares falando isso. E essa pergunta é muito salutar, que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui que realmente, por exemplo, nosso maior bem que nós temos hoje no serviço público são os servidores, são as pessoas que fazem com que a máquina pública funcione. E na polícia, mais ainda, porque a carga de estresse, né, o trabalho, o risco que cada policial passa todos os dias, ele tem que ter um acolhimento, né, diferenciado, ele tem que ter uma atenção. Exatamente, apoio psicológico diferenciado. Né? Não que os demais servidores públicos não precisam, mas a gente lidar literalmente na prática, né, com momentos de vida ou morte ou da sua exposição da sua vida. Sim. E por incrível que pareça, é uma demanda que a gente sente, nós não temos plano de saúde, nós não temos ajuda de auxílio saúde. Para você ter uma ideia, eu dou sempre o exemplo do nosso presidente do sindicato. Ele tem a Unimed, tem que pagar, se ele não quiser ir passar pelo posto de saúde.
Ele tem Unimed e ele e o filho dele ele paga R$ 1.200 só de Unimed. De Unimed para poder levar um atendimento melhor para a família dele, né? E, então nós não temos a policlínica à nossa disposição, né? Nós não temos profissionais à nossa disposição. Se um policial civil precisar de atendimento, né, ele tem que ir normalmente como qualquer outro cidadão, enfrentar a fila lá na UPA para poder ser atendido. Entendi. Mas, Fábio, se os policiais civis hoje se juntarem, porque na PM existe um desconto, né, que eles fazem para financiar essa policlínica, não seria possível fazer um mesmo atendimento com uma unidade de saúde para atender vocês? Ou... Na verdade, isso seria até algo que nós temos pensado, só que na Polícia Militar, diferente da quantitativa, eles têm quadro próprio e tem uma lei que regula. O pagamento que eles efetivam para o Estado não é um valor considerável. Por exemplo, a minha Unimed eu pago R$600. Né? Se você for comparar hoje com o militar, hoje eles pagam em torno de R$100 por dependente. Entendi. E aí o Estado também financia e subsidia o restante, porque eles têm a previsão na lei. Para você ter uma ideia, os próprios bombeiros que são militares, eles não são contemplados, eles têm uma associação própria para poder ter... Não é atendido na policlínica. Não é atendido na policlínica. Não sabia, essa é nova para mim. Agora vamos falar de segurança pública no geral, né? Para você, para a segurança pública melhorar no nosso estado, o que é preciso? Porque a gente vê muito o governador, né, se auto-vangloriando, dizendo que fez tantas contratações, né, de policiais militares, né? E eu penso da seguinte forma: para ter uma segurança pública efetiva, né, de qualidade, não basta só contratar, né? Precisa ter toda uma estrutura, como você falou, né, investir também, investimento na questão de inteligência da polícia, porque o crime está se organizando cada vez mais. E nossa polícia está tendo essa estrutura, está tendo esse apoio para se organizar também? É isso que eu gostaria de perguntar. Olha só, o crime, ele até 2010, mais ou menos, a gente já não falava-se muito em organização criminosa. Que sim, era só células pequenas, mas depois de 2010, e o seu ápice chegou praticamente em 2015, 2016, se a gente pegar as estatísticas aí, foram o número de mortes, né, violentas aqui no Acre, ela chegou a ser, eu acho que a primeira ou foi a segunda capital mais violenta do país. Teve um período dessas guerras de facções. E aí hoje, com a modernidade, nós estamos aqui vou dar um exemplo aqui, nós estamos com um aparelho na mão. Celular na mão. Então, com a facilidade da internet, o próprio da comunicação, hoje resolver crimes não se tornou um ato tão simples, né? Precisa de ferramentas, precisa de métodos, e essas ferramentas precisam de investimento, não só investimento estrutural, mas investimento na pessoa do material humano, material humano, exatamente. Qualificado. Exatamente. Hoje nós temos a diversidade, nós temos a diversidade de profissionais que atuam dentro da Polícia Civil. Sim. E esses profissionais, ele tem que se adequar, né? Tem feito de tudo para se adequar para que a gente não fique enxugando gelo, né? E se você tem as ferramentas adequadas, você vai antecipar aquilo que as organizações criminosas têm feito no Estado. E isso só vem com inteligência, isso só vem com capacitação de profissionais, isso só vem com infraestrutura, computadores bons, com capacidade, né? Um programa que possa fazer, né, a organizacional dentro da Polícia Civil. Então precisa de todo um investimento. E na verdade, se nós formos falar de segurança pública mesmo, a gente vai falar de outros setores que também precisam ser alinhados. Na área social, exato, né? Exato. Porque tem pessoas que pensam que a gente vai diminuir, né, a segurança, diminuir o crime só com a ala de segurança pública. Não, eu acho que é um trabalho conjunto na área social, a criação de emprego, né, que precisa. Então é o que eu penso, não é só contratação de números de polícia que vai diminuir o crime, é o que eu penso, né? Exato. Eu acho que os agentes de segurança também têm esse pensamento. É porque na segurança pública, se nós pegar dentro do Estado, é o remédio mais forte que tem, né? Sim. Ali você está vendo a mão, a imposição, né, do Estado ali, a imposição armada. Sim. Né? E aí, quando você vê a imposição armada do Estado, é porque todas as outras políticas já falharam. Isso. Né? Tá havendo alguma falha nas demais, como a educação, saúde,
né? E aí você vê em outros, infraestrutura. Você vê por vou dar o exemplo da Polícia Militar, entrar em determinados bairros, eles têm que ter, né, pelo menos iluminação e uma rua trafegável. Né? Você vê que exatamente, né? O crime ele começa a prosperar muito naquelas regiões onde, né, sim, onde não tem acesso, não tem a mão do Estado ali. E é isso onde que falta. O Estado está ausente. Exatamente. Né? Onde o Estado exatamente. está ausente, o Estado paralelo toma de conta, sem né? Sem dúvida. Fábio, a conversa tá boa e assim, eu gostaria que você deixasse assim, tá acabando nosso tempo, né? Você deixasse assim uma mensagem para nós, né, cidadão acreano, para a sociedade acreana, né, em relação ao que a gente pode melhorar enquanto segurança pública, né? O que é que a gente pode apoiar também os servidores da segurança pública, que muitas das vezes as pessoas não sabem o que se passa dentro de uma delegacia, né? O que se passa também com os agentes no dia a dia, porque, né, o dia a dia ninguém sabe, né? Como funciona, e você está relatando aqui. Eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem final para todos nós. Perfeito, eu agradeço aqui, eu vou falar aqui para o teu público que está... a mensagem principal é que vocês têm homens e mulheres dentro da Polícia Civil que estão compromissadas, né, em combater o crime, que estão doando suas vidas, literalmente. Às vezes esses homens e mulheres, eles não têm final de semana, eles não têm feriado, o telefone toca, eles têm que sair de madrugada para atender ocorrências, né, e são eles que estão ali. São esses policiais que vocês verem quando tem um crime e de repente aparece uma pessoa presa, né, lá na televisão e nos jornais. São esses homens que produzem essas informações, que colhem todas essas informações e faz com que a justiça chegue à casa daquelas pessoas que estão sentindo... Solucione os casos, né? Solucione os casos. Então é uma parte fundamental do Estado, que é o acolhimento da investigação, que realmente traz o controle social. Nós somos ferramentas que traz o controle social, esses policiais civis, com as investigações que têm sido feitas. Se vocês observarem, são dados. O próprio governo fala, cara, nós temos a capital que mais elucidou a questão de crimes contra a vida, que é o que dá um impacto. Então, esses homens, eles estão trabalhando dia e noite, né? Na pandemia, eles permaneceram trabalhando e vão continuar. As nossas reivindicações que a gente estivemos fazendo não era, para deixar bem claro, não era reivindicação de aumento salarial, como foi foi passado pela imprensa, de que a gente estava querendo um aumento salarial. Pelo contrário, a gente estava pedindo aquilo que era um direito nosso, que era a recomposição, a perdas salariais, né, o poder de compra do policial civil naquele período, né, e a recomposição é diferente de aumento salarial, para deixar bem claro. E o que foi aventado era que o governo estava dando um aumento salarial, e na verdade era uma obrigação dele de corrigir, todo final de ano corrigir. Uma obrigação que está na lei, né? Exatamente, não só na lei, está na Constituição, né, brasileira, que né? É obrigação do governador, do gestor, ele fazer essa correção. E esses homens vão continuar, dizer para a população que fique tranquilo, que esses homens vão continuar trabalhando fortemente e vão continuar também reivindicando seus direitos, que é uma forma também de compensação. E querem a valorização e querem o apoio da população para que vocês apoiem esse trabalho que é tão importante, que faz com que vocês estejam num estado mais seguro, faz com que o crime não tenha dominado o nosso estado. Os policiais civis, a Polícia Civil está à disposição e também tem a confiança, certeza de que se vocês apoiarem cada vez mais, né, munindo essas delegacias com informações e tendo nós como parceiro, pode ter certeza que nós vamos vencer essa guerra contra o crime. Então é isso, pessoal. Hoje a gente recebeu o Fábio Silva, né, vice-presidente da Simpol, né, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre. E aqui é o podcast Acre em Debate, né, democrático. E se você quiser vir aqui também, eu já passei meu WhatsApp, vou passar de novo, 68-999-518673. E até o próximo Acre em Debate. Valeu.